Pronto. Então, como que eu vou pregar sobre lascívia, de Gálatas 5,19, que Paulo diz, quem pratica lascívia não vai herdar o reino de Deus. Como que eu vou pregar usando uma Bíblia que não é essa aqui? E eu vou ler dizendo que está isso na tua Bíblia? E tu não tiver um celular no Google na mesma hora e botar tradução mais antiga, Ferreira de Almeida, revista corrigida, para te achar o que eu estou falando. Ou então você nunca vai pegar sobre uma mulher ou um homem que usa roupa muito apertada, muito curta, transparente. Aí como que você está com o cinturão da verdade? Se parte da verdade tu não usa em ti, como que você vai estar com uma armadura? Então a armadura, o Paulo quando fala da verdade, a primeira armadura, né? Você está falando de um combate que o próprio Cristo enfrentou esse combate, em Mateus 4:1 em diante, e Lucas 4:1 em diante. Diz, e foi Jesus conduzido ao deserto para ser tentado pelo diabo. O que o diabo fez? Dizia, Jesus, faz isso porque está escrito. Se ele não conhecesse a palavra, ele dizia a verdade, Satanás, eu vou fazer isso que está mandando, porque está escrito. Tu entendeste? Então essa questão de estar escrito, você vê hoje as seitas e heresias avisando, falando, como você vê hoje um monte de pregações que se vê no YouTube, onde a verdade está sendo banalizada. Por exemplo, a igreja preta, que eu faço questão de falar isso 1000 vezes, não vou parar de falar, onde tem agora igreja preta. O cara pinta os prédios todinho de preto, bota as cadeiras pretas, bota a roupa preta. Eu não estou dizendo que está proibido, eu também uso roupa preta. Qual é o problema? O problema é que na hora que o pregador está pregando, eles botam uma luzinha bem aqui, em cima do pregador, desliga toda a luz da igreja e ele fica pregando. Como que a pessoa que está lá embaixo vai aproveitar para dizer, peraí moço, que eu estou querendo ver aqui na minha Bíblia, no escuro breu, na nossa igreja aqui, na Camboa, na nossa sede, nós mandamos mudar tudo quanto é lâmpada, botamos lâmpada desse tamanho, e mesmo assim na hora do culto, tu vê que tu está pregando, a maioria não está nem pegando em Bíblia, moço, entendeu? Não está preocupado. Imagina uma igreja preta, como que você vai acompanhar para ter certeza que tu não está sendo enganado? Se Mateus 24:24, Jesus disse que um dos problemas da igreja do fim dos tempos é que falsos profetas vão enganar até os escolhidos. Não pense que é outra coisa, uma das coisas que eles fazem é isso. Então o que é o cinturão da verdade? Efésios 6:14, o Paulo está dizendo que se eu não tiver essa armadura, eu vou pegar tiro. Eu vou estar dormindo sendo lá do Salmo 91, seta que voa de dia, peste que assola meio-dia. Viu? Lá em Efésios mesmo, 6:10 em diante, fala sobre os dardos inflamados do maligno. Ou você pensa que isso é uma brincadeira? Uma vez aqui nesse lugarzinho, bem aqui, ó, a gente estava orando por uma pessoa e aquela moça bem ali, ó, pastora Lúcia, a gente estava bem aqui, ó, ela se lembra disso. O pastor Carlos aqui, que está bem aqui. Era uma coisa desse tamanho. Era. Aí ele disse, bora orar por essa pessoa, que eu não me lembro qual era o tamanho. Tu está dizendo que era uma criança, eu não me lembro. Mas era uma pessoa. Aí, irmão Carlos, deu orou lá, né? Era ele que estava orando pela pessoa. Na mesma hora, a irmã Lu saiu para o banheiro, chutada, voada para o banheiro. Eu vi. Aí ela volta do banheiro depois e diz o que tinha acontecido. Sabe o que foi? Ela disse que Deus abriu o olho dela. Que quando o irmão Carlos disse, sai em nome de Jesus, saiu uma seta do pequeno da pessoa e entrou nela. E ela saiu voada com uma desentiria horrível para o banheiro. Ela disse que Deus... Está aqui ela, foi? Estou mentindo? Não estou. Porque aquilo ali não é uma brincadeira. Eu nem me uso de
visão, de ver. Dom de visão. Sonho. E nesse dia Deus abriu meus olhos e eu vi. E por que Deus fez isso com ela? Eu vou lhe explicar. Porque tem experiência que você vai ter que passar. Porque você não pode pregar uma coisa que tu nunca viveste. Por que Deuteronômio 8,3 Deus diz para Israel: eu te levei para o deserto, te deixei passar fome, para te dar a entender que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Glória a Deus. O que foi? Glória a Deus. Ele passa. Não, ele passa. Então Deuteronômio 8, 3 e 4, Deus diz: eu te levei para te dar experiência comigo, para dizer que tudo que eu prego tem base na palavra, que o mundo se materializa, que o mundo é real. Deuteronômio 8, 3 e 4, que é a mesma coisa que Deus disse para o diabo. Está escrito, Satanás. É 4:4 de Mateus. 4:4. Jesus diz: está escrito, Satanás, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que está da boca de Deus. De onde Jesus tirou isso? Deuteronômio 8, 3 e 4. Entendeu? Que Deus diz para Israel: olha, eu vou te dar a entender que nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra. Quer dizer, Israel, tudo que eu estou falando aqui, Israel, o mundo espiritual não é uma brincadeira. Você brinca de ser crente, mas o diabo não brinca de ser diabo. Eu contei hoje numa experiência, nos nossos áudios, que eu envio todo dia, Escola Bíblica, em áudio, eu contei uma experiência que aconteceu comigo aqui nessa casa. Logo que antes de eu me casar, eu me casei aqui dentro dessa casa. Foi ou não foi? Foi. O pastor Carlos Augusto, da Assembleia de Deus, vice-presidente da Assembleia de Deus na época, foi que fez meu casamento bem aqui dentro, não foi? Foi. Certo. Ele que era pastor aqui dessa igreja antigamente. Aí o que aconteceu? Aí nesse período, eu ainda estava ainda noivo, então minha mulher, com quem eu estou casado, ela ainda morava com os pais dela e eu estava aqui, dormia aqui com vocês. Nesse dia eu tive um sonho. Eu sonhei que eu estava com uma menina que eu não gosto de falar o nome dela. Viu? Vocês conhecem, eu não vou falar o nome. Está desviado. E eu estava aqui, sonhei que eu estava sentado bem ali e um ladrão com uma faca bem ali na porta. Eu sonhei. E ele com a faca na mão. E quando ele bateu lá, eu disse para ela, só estava eu e ela aqui, tinha mais umas pessoas. E ela se afobou para ir abrir. Eu digo: não abre que é um ladrão. No sonho. E ela riu para mim, com a cara assim de sarcasmo, de como quem diz: estou nem aí. E eu dizendo: não abre que é um ladrão. E ela foi lá e abriu. Na hora que ele abriu, ele puxou a faca, eu disse para ela: não te disse para ti não abrir? E eu acordei. Com certeza quem pegou a primeira facada dela foi ela. Porque ele veio para matar. Como diz João 10:10. O diabo só veio matar, roubar e destruir. Então, meus amados irmãos, o mundo espiritual não é uma brincadeira. Entendeu? Então, quando se fala dessa verdade, e eu não tenho, eu estou como se eu fosse um policial, que eu fui policial. Você vai para uma guerra, que hoje, qualquer bandidinho do mais fraco aí, ele está com uma pistola .40. Qualquer um, entendeu? Então, como que tu vai te livrar de um tiro de pistola .40 se um cara atirar no teu peito e se tu não tiver com aqueles... eu digo hoje, puxando para cá hoje, que é um colete à prova de bala, que a polícia quando sai para um confronto assim, ela tem que levar. A não ser quando você está na rua, que quando a polícia... Tu vai para onde? Eu vou falar uma coisa. Fala. É que uma pessoa aqui está com uma dor assim, ó, uma dor fina. Quem é essa pessoa? É tu? É tu? A gente vai já orar no final. Viu? Nós vamos orar, tá bom? Pra gente... Deixa eu contar só essa. Conta só essa. Esse menino estava com um problema, que o demônio estava apertando ele. Aí eu mandei ele sentar perto de mim, eu vi literalmente um ladrão, ele abriu o cadeado lá. Sim. Foi ou não foi? Certo. Viu? Essas revelações que Deus dá para nós, quando a gente conta, Deus ele vai trabalhando.
a esse favor. Eu estava aqui, Ribamar foi chegando e Deus me revelou o problema dele. Eu orei por ele, nós oramos. Sim, Né? ótimo. E muita gente, eu já vi gente botar o câncer para fora, já vi muita coisa. O nosso Deus, ele é grande, irmão. Ele existe, ele é real. Ele está morando, veio uma seta de lá, veio com coisa no espírito da mão. Veio, eu repreendi aqui. Amém. Tá vendo? Glória a Deus. Tá vendo aí? Pronto, então vamos lá. O cinturão, o Paulo, quando ele está fazendo um quadro de Efésios 6:10 em diante, sobre armaduras, ele está se lembrando de como os soldados da época dele se defendiam ou atacavam. Então, as armaduras, elas são de defesa e de ataque. A verdade bíblica é de defesa, não é para atacar ninguém, é para você se defender. Por isso que ele chama de couraça da justiça. A justiça na Bíblia é cumprimento da lei. Por isso que Jesus chegou em Mateus 5:20 e disse para os fariseus: se a tua justiça não exceder a do escriba e fariseu, de modo nenhum tu pode entrar no reino de Deus. Ele falou para os fariseus, ele falou para Israel, falou para os discípulos e agora está falando para nós. Então, se eu não tenho aquilo que Jesus fala no meu estilo de vida, eu estou pronto para pegar um tiro. E eu sei muito bem o que é a pessoa ser um alvo de Satanás. Porque isso daí foi uma das coisas que eu fiz quando eu era novo convertido. Que eu passei 6 meses da minha vida como crente tomando cerveja escondido e sendo cristão. Cristão o quê? Eu dizia que eu era, porque eu estava lendo a Bíblia, entendeu? Preso, eu estava no quartel preso quando eu aceitei Cristo. Estava preso no quartel da Polícia Militar e pregava para os policiais que me vigiavam. E depois eu fiz uma igreja dentro do quartel. Um preso, que está no YouTube, um monte de policiais lá, me ouvindo, que foi gravado na época as cenas, né? Mas o que aconteceu? No início, eu bebia cerveja e dizia que eu era cristão. Até que Deus decidiu ter misericórdia de mim e me empurrar para um projeto que ele tinha, porque a gente disse mesmo, a gente não vai, entendeu? Por causa do velho homem, que é muito agarrado, como eu era super apaixonado por cerveja. Quando eu era policial, eu bebia todo dia, mesmo de serviço, eu bebia. Então o que acontece? Nunca usei maconha, cocaína, eu era chefe do setor de entorpecentes. Eu tinha uma equipe no meu comando. Eu pegava muita droga de traficante, mas nunca usei nada disso. Eu usava era cerveja. O que aconteceu então? Depois de ver os 20 minutos? Não. Certo? Então o que aconteceu, que eu vou dizer? Certa vez eu estava acordado, primeira experiência que eu tive com o diabo. Deus teve misericórdia de mim e fez igual o que aconteceu agora com uma irmã da minha igreja, que eu sou pastor dela. Que os áudios estão aqui, eu enviei para tudo quanto é grupo de WhatsApp ontem. Uma irmã, o próprio diabo levou ela para o inferno. E ela é uma psicopedagoga, é diretora de um colégio, dona de um colégio de mais de 500 alunos, do lado da Feira da Liberdade, viu? O marido dela é advogado, foi policial junto comigo na Polícia Civil. E domingo terminou o culto e ela disse para mim que ela lhe contar um sonho que eu tive. Ela dizendo, o diabo me levou no inferno. Ela que contou, a Vânia. E depois eu disse, tu vai gravar isso aí em áudio e mandar para mim. Porque aí depois que ela mandou, eu mandei para ela, eu disse, tu tem coragem de botar tua foto? Porque eu vou enviar para tudo quanto é grupo teu testemunho. E vou mandar tua foto, que eu tinha foto dela. Tá até aqui, depois eu mostro para vocês a foto dela. Aí, pode mandar a foto. Ela é uma menina nova, muito bonita, mas não tá nem aí. Ela dizendo, eu tinha certeza que eu estava no inferno,
o diabo levando ela, e o diabo ainda pegou na mão dela e disse, me chame de Senhor, aqui eu sou Senhor, desse jeito. E ela disse, pois tá bom, Senhor, e agarrou no braço dela, e saiu levando ela, mostrando um monte de coisa terrível, que ela disse que ela tinha certeza absoluta, que ela nunca mais podia sair dali. E ela diz, isso aqui deve ser um sonho, não é possível, eu quero acordar. E ela tinha certeza que ela estava no inferno. Então, meus amados irmãos, comigo eu nunca fui lá, mas eu tive uma experiência com o diabo. Eu bebia cerveja escondida e tinha meus 6 meses de crente. E o que é que aconteceu? Eu estava sentado do jeito que eu estava aqui no quartel, eram celas especiais, que eu era aluno do curso de Direito, então, e policial civil, então você tem uma cela só para você. Na minha época tem frigobar, tem televisão, tem muita coisa, uma para cada um. Aí o que aconteceu? Eu estava sentado aqui, de repente alguma coisa me agarrou aqui nisso aqui, ó, e me prensou na parede. E eu não estava dormindo. Mas eletriza a pessoa de uma maneira tão grande que você não pode falar, não pode mexer. Eu queria dar um murro na parede para me chamar um monte de policial que estava preso aqui na outra cela, que eles estavam reunidos aqui na outra cela, que às vezes a gente fazia isso, né? A gente já tinha se convertido, um monte de policiais que eu preguei, e eles estavam para cá e eu estava sozinho aqui. E eu queria bater aqui, minha mão não ia de jeito nenhum e minha língua dura. Entendeu? Já aconteceu isso contigo? Muitas vezes. Comigo aconteceu 3. Um, porque eu dei um beijo na boca de uma mulher. Depois dessa, dentro da minha cela, porque minha mulher, minha primeira esposa, me traiu, arrumou outro homem, pediu divórcio, e eu fiquei sem mulher, e eu tinha 300 lá, quando eu era do diabo, Salomão, lá no inferno. Aí uma delas me ligou, eita, a mulher foi embora, pediu divórcio, foi. Eu posso ir para aí? Pode, eu era ímpio mesmo, não tô nem aí. Estava lendo a Bíblia para mim, e o diabo já tinha me dito, Salomão tem 1000 mulheres, tu pode ter 2, 3, né? Nessa hora todo mundo te engana, e eu querendo mesmo só carne. Aí quando Deus me disse, olha, prostituto no céu não entra, e eu tinha dito para ela, a partir de hoje, renuncio, o que eu quero é a palavra. Aí ela me agarrou e me deu um beijo na hora de sair. Viu, irmão? Olha, eu tenho 36 anos de crente, isso foi no meu primeiro... Você conheceu ela, que ele foi me visitar, quando eu estava preso aqui, o pastor Carlos. Me conheceu. Tu foi meu companheiro de cachaça, quando a gente era ímpio, nós dois. Isso aí era meu companheiro de carnaval. Essa mulher dele também. Via eu beber, ela que não bebia, mas ele bebia comigo. O pastor Carlos está aqui. Então, rapaz, a hora que essa mulher me deu um beijo, eu fui dormir. Eu senti uma velha de 1000 anos me beijando e entrando um diabo em mim, como eu nunca senti na minha vida. Então, 2 outras vezes, me agarraram no meu pescoço, de noite. E eu senti aquela mesma coisa. E eu disse, a partir de hoje eu vou respeitar o diabo. Sabe por quê? Porque eu dizia que ele não existia. Aí que eu fui entender, rapaz, ou eu vou ficar com Cristo e vou largar este mão, que isso aqui vai acabar me matando. Entendeu? Foi como eu comecei a dizer não para cerveja, não para mulher alheia. Passei 4 anos sem namorar com ninguém. Ninguém. Nunca tive nenhuma namorada. Tá aqui quem sabe, ó. Não foi? Me congreguei na Assembleia de Deus. Fiquei lá num grupo da Assembleia de Deus de Vara Saldanha, onde tinha mais de 70 jovens, menina. Nunca, não queria saber nem de conversa, meu amigo. Meu negócio era evangelizar, mas porque eu fiquei com medo do diabo. Depois que o senhor viu a velha, Depois da velha, eu digo, ixi, isso tudo é demônio, eu não quero mais. Então, vamos voltar para nossas questões. Rapidinho agora, bora. Vê se já deu aí. Ainda não. Dá não, uns 20 minutos. Essa mulher veio, sentou-se bem ali. Essa aí que me beijou, a velha, que ele tá falando. Aí chegou e ele estava pregando. Aí, Era uma menina de 18 anos. E a noiva dele veio, que ele estava namorando. Essa que eu já me casei. Aí ela falou para o menino, mas Deus me revelou que ela estava querendo dar um beijo nele. Aqui dentro, no culto.
Aí eu chamei ele ali em particular, porque isso aqui enchia também. Aí eu falei para ele assim, rapaz, quem foi que falou isso? Deus. Aí quando chegou para cá, eu acho que a Ademir conhece. Jobim, conhece? Jobim. Eu me conheço. Aí ele veio lá para cá e disse, olha, ela falou Ele que trouxe ela. que vai dar um beijo na boca dele. No meio de todo mundo. Aí ele contou para ele. Eu estava noivo. Mesmo, rapaz. Olha, Deus é quando revela, irmão. Não tem como a gente sustentar. Ela queria fazer uma... O diabo queria usar ela para fazer uma vergonha para mim aqui. Mas nosso Deus é muito grande. Glória a Deus. É muito grande. Glória a Deus. 20. 20.